Olá, meus amados. Nessa semana o Senhor tem nos falado sobre portas e eu queria convidar você a ler no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 8, que diz assim: Eis que tenho posto diante de vós, ou diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então o Senhor Jesus está falando aqui com a sua igreja, a igreja de Filadélfia, dizendo que ele colocou uma porta para aquela igreja que ninguém podia fechar. Eles tinham pouca força, entretanto guardaram sua palavra. Depois, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, diz assim uma palavra muito interessante. Porque o Evangelho, ele é essencialmente uma porta que se abre, né? Então, Paulo, ele era um homem que procurava essas portas. Ele estava atrás dessas portas abertas. São portas espirituais. E porta significa oportunidades, né? Então, aqui no livro de 1 Coríntios 16, se você ler com calma, 16, 1 Coríntios 16, 9 diz assim: Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo era um homem que buscava portas. Quando nós pensamos no Evangelho, o Evangelho ele entra numa cidade, ele entra numa casa, ele entra numa família, ele entra num país através de uma porta. Então Paulo era um homem que buscava essas portas. Essas portas existem. Nós estamos aqui nesse país, 16 milhões de pessoas, 16 milhões de portas, mas tem uma que está aberta para a IDPB, tem uma que está aberta para nós. Mas aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, e verso 12 e 13, diz assim, só você virar a página assim: Ora, quando cheguei a Troades para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. O versículo 13 diz assim: E não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O que Paulo está dizendo aqui é uma coisa muito interessante. Uma porta se abriu para ele na cidade de Troade, mas ele não pôde entrar por essa porta, porque ele precisava de um companheiro, de um homem que o ajudasse. Esse homem era Tito. Quero dizer para você, meu amado, Deus abriu uma porta um dia, há 24 anos atrás, em Petrópolis, e hoje tem essa igreja. Deus abriu uma porta para que você ouvisse o Evangelho, e você hoje é um crente. Deus abriu uma porta para a sua família, e hoje muitos dos seus parentes e familiares são crentes. Deus abriu uma porta para nós na Bolívia, e nós estamos lá. Deus abriu essa porta. Deus está abrindo uma porta nesse país, mas para que a gente entre por essa porta, nós precisamos de um Tito. Quem sabe você é essa pessoa. Quem sabe Deus está chamando você para nos ajudar nesse projeto. Eu queria colocar isso diante de ti e diante do Senhor. Paulo não entrou na porta que estava aberta, que Deus tinha aberto para ele, porque ele não se sentiu forte, porque ele não tinha um amigo dele do lado dele. Então, muitas portas do Evangelho, elas podem ser fechadas por falta de um companheiro, de uma companheira de oração, de alguém que venha e diga: eu vou participar desse projeto, eu vou lutar com vocês, eu vou estar aí, eu quero me colocar nas mãos do Senhor para fazer a obra de Deus. É muito fácil ficar na região de conforto, é muito tranquilo, mas eu quero desafiar você. Deus tem grandes planos para você. Eu quero abençoar você com essas palavras e declarar que essa é uma grande igreja, uma igreja abençoada, uma igreja forte, uma igreja feliz, uma igreja que vai para frente, uma igreja que o Senhor colocou uma porta aberta, grande, de oportunidades para você. Que Deus te abençoe, que essa semana seja de bênçãos para você, no nome do Senhor Jesus Cristo.